Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Linha da Frente aqui com o Alexandre Chival. Nesta noite, como sempre, vamos fazer aqui uma análise político-jurídica dos assuntos que marcam a semana, mas também assuntos de atualidade que merecem ser escalpelizados aqui nesse espaço. E convido desde já, e cumprimento desde já, Chival, boa noite. A primeira questão que nós queríamos avaliar esta noite é olhar para a questão da reforma do Poder Judiciário, discutirmos a independência, a transparência e a questão do acesso à justiça em Moçambique. Até tendo em conta como pano de fundo a um processo que o próprio presidente Chapo desencadeou com esta reforma revolucionária, dizemos assim, do Cernic. Como é que nós podemos continuar a dar passos seguros para que, de facto, o setor judiciário seja um verdadeiro poder independente e capaz de fazer justiça a todos os cidadãos? Boa noite. Sim, em primeiro lugar é preciso dizer que para a construção de um Estado de Direito democrático é fundamental, entre outros, que nós tenhamos um poder judiciário forte e essa fortaleza do poder judiciário é construída primeiro pela sua independência. Se nós não temos um poder judiciário independente, é complicado. O segundo aspecto é a possibilidade dos cidadãos poderem aceder aos tribunais. Essas duas componentes são fundamentais porque estamos a falar dos tribunais como aqueles organismos estaduais ou aquele poder do Estado que tem a responsabilidade de dizer o direito nos casos em que há contendas entre particulares ou entre particulares e entidades públicas, quer elas gozem do seu poder de autoridade. Portanto, o fundamental para a construção, quer dizer, um dos pilares fundamentais para a construção do Estado de Direito é um sistema judicial robusto, um sistema judicial que seja capaz de agir fora de influências de várias correntes. Agora, a questão é nós sabermos se, por aquilo que nós vemos de Moçambique, nós conseguimos ter esta, primeiro, independência do judiciário, segundo, se os cidadãos têm ou não a possibilidade ampla de aceder aos tribunais para que estes possam, enfim, dizer o direito e compor as contendas. Podemos começar pela independência do judiciário. Portanto, olhamos para aquilo que é um princípio constitucional, um princípio legal, que já lá está, para compararmos a realidade que nós vivemos no dia a dia. É verdade que o artigo 216 da nossa Constituição diz claramente que os juízes são independentes e no exercício das suas funções obedecem apenas à sua consciência, à lei, às leis e à Constituição. É o princípio que lá está, do mesmo modo que o número 3 deste mesmo artigo reforça ainda este poder dos juízes a partir da altura em que eles, para além de serem independentes e imparciais, são irresponsáveis pelos atos exercidos, pelos atos decorrentes do exercício das suas funções. Ou seja, o juiz não pode ser responsabilizado porque condenou A ou B, dentro do exercício do seu poder de magistratura plena. Portanto, estas são as questões que nós encontramos do ponto de vista constitucional. É verdade que sempre se diz que há quem procura dizer que o poder judiciário está capturado pelo poder político, outros ainda dizem que está capturado pelo crime organizado, está capturado pelo poder econômico. Há várias formas de caracterizar o nosso sistema judiciário, mas estes princípios constitucionais que aí estão permitem ou dão prerrogativas aos juízes, aos tribunais, para poderem agir com a necessária independência. É por isso que eu sempre tenho dito que se os juízes não são independentes, se os juízes não agem dentro dos parâmetros legais, de acordo com a sua consciência, é porque simplesmente não querem. Isto não significa que não tenham pressões, que não tenham influências externas. Agora, aceitar ser levado por uma ou outra influência quando estamos a exercer o nosso magistério depende do juiz. Portanto, é o juiz que, nesse pressuposto, há de dizer se vai ou não se deixar levar por estas todas as influências. Portanto, agora, isto tudo é no plano constitucional, isto tudo é até no plano filosófico da coisa. Agora, temos que olhar claramente para as várias forças que condicionam a atuação do judiciário. Não é?
Já falamos, muitas das vezes fala-se, não é, do poder político, do poder econômico, do crime organizado e de outra natureza. Mas um aspecto importantíssimo, e creio que os próprios juízes têm estado a levantar isto com muito mais acuidade, das várias reuniões do Conselho Judicial, tem-se debatido justamente estas matérias, que é a questão da dependência orçamental em relação ao Ministério das Finanças. Ou seja, se estamos a falar dos tribunais como um dos órgãos de soberania, infelizmente, eles têm o executivo, que é outro poder, a condicionar a sua atuação a partir da altura em que é o próprio executivo, via Ministério das Finanças, que define o orçamento para os tribunais. Ou seja, que os tribunais, ainda que tenham um plano ambicioso, este plano pode não ser concretizado se o orçamento que for alocado aos tribunais não for suficiente para fazer face a esses desafios. Há um outro aspecto que creio que é importante que as pessoas tenham levantado, que é discutível na minha perspectiva, que é a questão relativa à nomeação dos titulares destes órgãos de soberania, dos tribunais, ou seja, dos tribunais superiores acima de tudo. Ou seja, estamos a falar não só da nomeação do Procurador-Geral da República, dos Procuradores-Gerais adjuntos, do Presidente do Tribunal Supremo, Administrativo e Conselho Constitucional, e também dos respectivos juízes conselheiros. Portanto, há quem entende que, a partir da altura que essas figuras são nomeadas pelo Presidente da República, portanto, cria-se aqui uma certa dependência e estes nunca agem dentro destes princípios constitucionais que nós fizemos referência. Agora, também já tínhamos discutido aqui este aspecto, que é como reverter um pouco a situação. Portanto, há esta leitura e esta visão que existe sobre esta dependência. O terceiro aspecto, que não é de tão menos importância, é em relação à composição e funcionamento dos respectivos conselhos superiores das magistraturas, ou seja, da magistratura judicial, da magistratura judicial administrativa e do Ministério Público, sendo que temos uma forte componente política na constituição destes órgãos, desde logo com a prerrogativa de o Presidente da República nomear determinadas figuras e, por sua vez, a Assembleia da República indicar, em função da representação proporcional à Assembleia, membros para esses órgãos, sem embargo, naturalmente, da eleição que é feita pelos seus pares, dos oficiais de justiça e dos magistrados aos vários níveis. Portanto, entende-se que, por via disso, condiciona a sua atuação. Portanto, muitas das vezes, imagine que alguém é indicado pelo partido no poder ou outro partido para compor o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, por exemplo, e a visão que existe desse determinado partido é eu não acredito que esse indivíduo que há de ter sido nomeado em nome desse partido há de ir para lá para agir de modo diverso daquilo que é a orientação partidária que ele tem. Portanto, só estes pequenos exemplos permitem-nos, de facto, dizer que há aqui um desfazamento entre a realidade prática e os princípios constitucionais. Mas continuo a dizer que, basicamente, caberá às pessoas que, uma vez indicadas ou nomeadas ou eleitas para esses órgãos, poderem agir de acordo com a sua consciência e de acordo com a lei. Um outro aspecto que pode ser colocado para medir esta questão, primeiro, da independência do judiciário, é a questão da prestação de contas ao público. Ou seja, eu acho que há um certo déficit de confiança pública. As pessoas dificilmente confiam nos tribunais. Quer, muitas das vezes, quando as decisões são tomadas de forma correta ou não, mas há um crescendo de desconfiança do papel dos tribunais pela nossa sociedade. Isto, primeiro, porque acredito que há muito pouca informação. As pessoas têm muito pouca informação sobre como é que funciona o tribunal. Quantas vezes nós não tivemos situações em que solicitamos alguém e arrolámos-la como testemunha ou declarante num determinado processo? Hoje em dia são testemunhas, que eram processos cíveis ou processos de crime. As pessoas têm dificuldades, têm medo, às vezes acham que vão encontrar um monstro na sala, mas sabemos que o juiz é tão humano quanto nós. Pronto, esta falta, esse déficit de informação que existe é extremamente complicado. E isto é desdobrado primeiro por via da pouca divulgação das decisões judiciais nos portais institucionais. Hoje, nós temos em Moçambique uma dificuldade tremenda de ir aos sites
institucionais de algumas instituições, eu passo a repetição, para encontrar uma decisão que tiver tomada, que tiver transitada em julgado. À exceção do Conselho Constitucional, mas também que não produz tantas decisões ao longo do ano, em que nós, obviamente, com muita facilidade conseguimos aceder aos acórdãos, as outras instituições, nomeadamente o administrativo e o judicial, temos muita dificuldade. Mesmo algum exercício do Ministério Público, às vezes é muito difícil, se não vamos para esses portais, muitas das informações estão extremamente ultrapassadas. Portanto, essa questão também contribui para, como déficit, como dos elementos do déficit de informação, para que haja também um déficit de confiança. Há também o que eu acho que uma falta de relatórios periódicos sobre o desempenho do Judiciário. Nós temos o Procurador-Geral da República que vai à Assembleia da República dar o informe, que tem sido normalmente no princípio do ano, mas nós nunca vimos o Presidente do Tribunal Supremo a ir à Assembleia da República. Até porque quer quer o Procurador-Geral da República, os presidentes dos outros tribunais e do Conselho Constitucional, normalmente têm a sua nomeação chancelada pela Assembleia da República. Era, exatamente, a ratificação. Era expectável também que nós encontrássemos um mecanismo, pode não ser o mesmo do Procurador-Geral, mas que houvesse algum mecanismo também de prestação de contas. As pessoas precisam, em tempos da outra senhora, os chamados tribunais populares revolucionários, exerciam a sua atividade de forma popular, quer dizer, em comícios. Exatamente. É verdade que nós temos hoje o princípio da publicidade das audiências, com algumas exceções, mas imagino uma determinada sala no tribunal que não pode, obviamente, albergar todas as pessoas. Então é fundamental que haja que os tribunais apareçam em público a dizer o que andaram por aí. Tecnologias de comunicação e informação. Exatamente. E mesmo ainda, nós temos aquilo que eu posso chamar de uma certa opacidade nos processos disciplinares dos juízes e procuradores. Portanto, é verdade que hoje circula muito bem, mas o circuito da circulação das deliberações dos conselhos superiores é muito restrito. Portanto, é muito dentro da classe. Quando há alguma quebra, essas decisões acabam sendo tomadas. Mas era importante que houvesse uma divulgação dessas decisões para as pessoas perceberem se efetivamente está a haver ou não algum trabalho ao nível dos tribunais. Portanto, esse é o primeiro aspecto relativo à independência e por aí dentro. Há um segundo aspecto, que é o do acesso. Será que os cidadãos têm efetivamente, primeiro, conhecimento, segundo, têm a possibilidade de ter uma assistência, uma melhor assistência para poderem aceder aos tribunais? 3, será que a questão relativa às custas judiciais são ou não convidativas para as pessoas irem aos tribunais? Houve uma altura em que se disse que as pessoas preferiam mais ir às televisões, nos tais programas populares, expor as suas coisas que propriamente ir aos tribunais. E isto, muitas das vezes, também tem a ver com algum déficit de cobertura dos tribunais nas zonas rurais e nos distritos. É verdade que aí houve um esforço muito grande de implantação infraestrutural, é apenas isso, nos distritos, com melhoria das condições de funcionamento dos tribunais, mas é importante que o país tenha muito mais juízes, tenha muito mais procuradores e não só tenha muito mais advogados ou técnicos de paz que possam assistir as pessoas nos distritos. Quando as pessoas vão para os distritos, percebem muito menos que é uma realidade paralela com aquela que nós encontramos nos centros urbanos e nas principais capitais. Portanto, tudo isso joga em desfavor. Para além disso, é a questão relativa aos honorários. Hoje em dia, quem não tem capacidade para pagar um bom advogado ou um advogado, portanto, que cobra honorários, obviamente que vai ter que se contentar com os técnicos do IPAS que nem sempre estão melhor preparados para lidar com as situações concretas que são trazidas. Mas mais do que isso é que a verdade, apesar da lei dizer que a assistência do IPAS é gratuita, nós temos várias situações em que técnicos do IPAS fazem cobranças, cobram honorários aos seus assistidos. Portanto, essas questões todas, creio que constituem um nó de estrangulamento. Primeiro, como eu disse, no primeiro aspecto, da transparência, da independência do judiciário, mas depois nessa questão do acesso à justiça. O que é que, em face disso, eu apresento como propostas de reforma do judiciário? Em primeiro lugar, é importante que, como alguns dizem, que haja apenas a nomeação para os conselhos superiores do presidente e vice-presidente que são, enfim, nomeados, estão lá por inerência de funções. Todos os outros que pudessem ser eleitos ou escolhidos via concurso, todos os outros membros
e não haver essa indicação partidária de pessoas para comporem os conselhos superiores. Pois é importante também que nós possamos divulgar cada vez mais, e mesmo que seja por via da lei, as decisões dos tribunais aos vários níveis. Em terceiro lugar, é preciso que nós investamos cada vez mais na digitalização da nossa justiça. Portanto, muitas das vezes isto vai permitir que as pessoas tenham não só acesso aos tribunais sem muitas dificuldades, mas também que permitam que a própria celeridade processual seja de outra natureza. Mais do que isso, é importante reformar os currículos. Essa questão, já falamos outro dia dos advogados, mas também é importante reformar os currículos de formação dos juristas, não só, mas também, sobretudo, de formação dos procuradores e dos juízes nos termos do Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Portanto, eu acredito que com estas medidas, que são primeiras, que são aquelas que eu hoje consigo ver, poderão efetivamente ajudar para nós termos um sistema de justiça cada vez mais humanizado, um sistema que preza pelos direitos humanos, mas mais do que isso, que haja um sistema efetivamente transparente e que possa prestar contas, mas mais do que isso, que as pessoas possam ter facilidade de acesso à justiça. Qual é a análise que faz com relação à questão que falam muito da questão da partidarização da própria justiça? Acham que essas medidas que o Dr. Chuval está aqui a propor podem blindar, digamos assim, os juízes da forte influência partidária, se formos a ver nos distritos, em que temos lá praticamente a maior parte dos distritos de Moçambique, tem um único partido, que é o Frelimo, os outros existem de uma forma muito residual, tens lá o administrador, portanto, há um ambiente nos distritos para que um juiz resista efetivamente à pressão política. Desde logo, o condicionamento orçamental. O administrador distrital é o dono do distrito, passa a expressão, quem gera o orçamento em última análise. Obviamente que se o juiz não estiver tão disponível para aceder a alguns pedidos ou recados do administrador distrital, e que existem. Portanto, aqui não vamos tapar o sol com a peneira, efetivamente essas influências existem, essas pressões existem. Quantas vezes o administrador distrital, não só os governadores, não vale a pena, mesmo os governadores provinciais, convocam os juízes para determinadas reuniões em que vão receber orientações sobre como é que se deve funcionar na província ou no distrito. Portanto, essas questões todas existem, mas é como disse no princípio, caberá ao juiz dizer se aceita ou não. Claramente que isto tem as suas consequências, nomeadamente as chamadas sanções econômicas, de que os juízes podem ser alvos, mas mesmo assim ainda há uma porta aberta para o juiz dizer se aceita ou não. Obviamente com as suas consequências, mas como dizia o venerando juiz conselheiro jubilado, presidente do antigo presidente do Tribunal Supremo, o Mário Fum Bartolomeu Mangazi, quem vai à judicatura é como quem vai ao sacerdócio, que tem que estar disponível a consentir alguns sacrifícios, nomeadamente estes de poder sofrer sanções econômicas por parte dos titulares dos órgãos do Poder Executivo nas circunscrições em que estiverem a trabalhar. Agora, há um outro aspecto também importante que eu já tinha avançado antes, que é a questão relativa à nomeação ou indicação dos juízes dos tribunais superiores. Eu, como disse, não vejo problema nenhum, até porque é uma nomeação política que o Presidente da República nomeia o Presidente do Tribunal Supremo, do Tribunal Administrativo, o Procurador-Geral e o Presidente do Conselho Constitucional. Entretanto, é importante que, abaixo desses mesmos juízes conselheiros, a nomeação dos presidentes dos tribunais e presidente das secções seja por via de uma votação entre eles em mandatos não renováveis e, portanto, caso ali uma rotação. Ou seja, se eu, ao nível de um Tribunal Judicial da cidade de Maputo, por exemplo, os juízes que compõem o Tribunal Judicial da cidade de Maputo se escolhem, portanto, escolhem um que os vai representar num determinado momento, sabe-se que ele há de ficar, por exemplo, por 3 anos e, fim desses 3 anos, não vai renovar o mandato. Portanto, não só ele não tem que prestar contas ao Presidente do Tribunal Supremo, porque sabe que, apesar de ser quem dirige o aparelho judiciário, então, não há relação hierárquica, mas apesar da Constituição dizer e as leis dizerem que não há hierarquia na magistratura judicial, esta hierarquia praticamente acaba acontecendo. Não acredito, por exemplo, que um juiz que está num determinado tribunal judicial há de recusar-se ou facilmente recusar-se-á a seguir uma diretiva contida numa chamada telefónica do Presidente do Tribunal Supremo ou do Presidente do Tribunal Superior de Recurso ou ainda do Tribunal Judicial de Província. Portanto, é fundamental que nós criemos estas formas, nós quebremos
este fluxo político. Portanto, o Presidente da República se nomeia os titulares destes órgãos dos tribunais superiores, mas a partir daí para baixo, apesar das pessoas poderem ser também nomeadas pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, portanto, a partir do TSR, lá para baixo, a nomeação dos dirigentes destes tribunais. Por que o Presidente tem que nomear? Se for a ver no Brasil, por exemplo, os membros lá, há uma espécie de um rodízio entre eles, vão rodando. Entre eles, porque que em outros países eles elegem-se entre eles? Até na Guiné-Bissau é assim, embora estamos a ver o suco. O Mário Sissoko embalou. Subverteu um pouco. Subverteu e quase converter-se a Luís XIV. Sim, não, eu não tenho. A mim nada repugna que assim seja, mas também nem tanto para o mar, nem tanto para a terra. Tanto vai, de forma gradual podemos chegar até lá, mas por enquanto eu acredito que podia manter-se pelo menos a esse nível de nomeação, como acontece em outras paragens até. Mas abaixo, e sobretudo estou a falar dos Tribunais Superiores de Recursos, apesar da nomeação, ou seja, da indicação ser via Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas a indicação dos dirigentes poder ser a escolha entre os pares por um mandato não renovável. Isso quebra uma espécie de votação, depois há um processo administrativo, digamos assim. Apenas de empossamento. Exatamente. Então, isto podia resolver. E essa questão também relativa à criação de um quinhão específico, definido. Eu não sei se seria por via da Constituição ou não, como aliás definiu-se em algum momento que 20%, por exemplo, do orçamento do Estado iria para o setor da agricultura. Nós também temos que definir uma baliza, 20% ou 30% do orçamento do Estado para o setor da justiça e assim dos tribunais ou por aí adiante. Estas duas medidas creio que seriam fundamentais para não efetivamente eliminar, mas diminuir a forte carga de influência política que nós temos no funcionamento dos nossos tribunais. Só para fecharmos, os tribunais de Moçambique, na sua opinião, são ou não independentes? A Constituição e as leis definem critérios. No plano constitucional já está claro, mas no plano material, efetivo. Há, obviamente, juízes que não aceitam ser independentes, mas há juízes que aceitam ser independentes. Portanto, temos que analisar de forma casuística. Era bom que todos fossem, mas nós olhamos pelas diversas atuações, claramente juízes que se vêem que estão a mando do poder político. Claramente. Outros estão a mando do poder econômico, outros ainda estão a fazer a agenda do crime organizado. Portanto, existem essas influências, temos que olhar de caso a caso, para não falar... Temos narcojuízes. Exatamente. Portanto, temos que analisar de forma casuística, mas há juízes de quem nós temos que tirar chapéu, há outros que tiramos chapéu em sentido inverso, de forma negativa, justamente porque estão completamente capturados pelo poder econômico, pelo crime organizado, para não falar daqueles que seguem agendas estrito políticas. Exatamente. Não, outro dia alguém dizia que não, o problema é que essa coisa do narco chegou também no jornalismo. Narcojornalistas também. A agenda, a pauta editorial é definida em função do narcojornalismo. Então, essa questão do crime organizado, de fato, mesmo na Europa, na América, está em toda parte. Víamos recentemente a coisa do UTA, você falou, víamos claramente as teias que o crime organizado tem nos vários setores nevrálgicos do Estado. É extremamente complicado. Exato. Vamos avançar, se calhar, para o segundo tema, antes de irmos para o nosso intervalo, que o Dr. Chivalo escolheu, que é a questão da cidadania digital e proteção de dados pessoais em Moçambique. O que é que está a acontecer aqui nisso? Bom, é verdade que podemos dizer que desde o ano 2000, é o marco simbólico, até esta parte, nós conhecemos um verdadeiro boom, passa a expressão, da digitalização, ou seja, da internet. Podemos dizer claramente que a Moçambique passa por umas profundas transformações digitais. Há, obviamente, uma grande expansão da internet. Hoje em dia, nós encontramos nas zonas que outrora considerávamos recônditas, um indivíduo com um celular smartphone, obviamente que está em condições de se conectar ao mundo por via da internet. Portanto, hoje em dia, com o advento das redes sociais também, nós temos uma verdadeira conexão global. Hoje posso estar aqui, obviamente, isso até acontece para nós os outros no setor em que trabalhamos. Eu posso hoje estar a participar numa arbitragem em que um dos árbitros está em Malta, o outro pode estar no Senegal e ainda um terceiro estar nos Estados Unidos. É possível
Nós hoje, Ou em Bissau. ou em Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau também, que virou. Portanto, é possível hoje nós podemos compor este painel arbitral, decidirmos sobre determinado processo, ouvirmos as partes, sendo necessário, por via de videoconferência, e no mesmo dia temos uma decisão que é notificada às partes por via digital. Hoje em dia temos as assinaturas digitais e por aí em diante. Embora haja alguma resistência nos setores do Estado, atualmente essa questão da digitalização, mas podemos dizer que Moçambique é efetivamente um país que acompanha este processo de transformações digitais. E isto traz, obviamente, um desafio, que é a questão da proteção dos dados pessoais, mas não só, também e sobretudo a questão dos limites da atuação no campo cibernético. Hoje em dia, as pessoas pensam que o campo cibernético não tem disciplina, nem devia ter disciplina. Portanto, esses são os desafios que são colocados como decorrentes dessas transformações que nós temos estado a ver. É verdade que, quando nós olhamos para a nossa Constituição, o amendamento do artigo 48 define um princípio que eu creio que é basilar e muitas das vezes as pessoas usam de forma abusiva para a sua atuação nas redes sociais, que é o princípio da liberdade de expressão e de informação, incluindo, obviamente, o direito de procurar, receber e transmitir informações por qualquer meio. Hoje em dia, por exemplo, as televisões hoje podem estar, por exemplo, ao nível do YouTube apenas. Sim. Nós temos as televisões hoje a transmitirem nas redes sociais. A MBC começou pelo YouTube, no Facebook, e hoje este órgão que nós vemos. Portanto, nós temos hoje esta concretização deste princípio constitucional, ou seja, do direito à livre expressão e informação, e não só receber e transmitir informações por qualquer meio. Entretanto, o artigo 41 também define o direito à honra, ao bom nome, à reputação e reserva da vida privada. Mas o que nós temos hoje, infelizmente, é que essas questões ligadas à devassa da vida privada têm encontrado um campo fértil nas redes sociais. Há uns 10 ou 15 anos atrás, as chamadas fofocas, começou a dizer-se, andavam nos chamados e-mails. Era a circulação dos e-mails. Depois surgiu o WhatsApp, também passou a ser um instrumento de disseminação de informações. As pessoas nem querem sequer aferir se aquela informação é ou não verídica e passam a espalhar. Portanto, hoje em dia, mais ainda, quando qualquer indivíduo pode criar o seu blog, pode criar a sua televisão em miniatura em casa, basta ter os chamados podcasts, tem um microfone, uma câmera e pronto, as pessoas já transmitem tudo o que tem. O que, efetivamente, algumas vezes tem condicionado este princípio do bom nome, da honra e preservação da vida privada. É verdade que, do ponto de vista infraconstitucional, Moçambique, creio eu, que precisa de ter algo que nós chamaríamos Lei Geral da Cidadania Digital. É um conceito que está em voga hoje no Brasil, está em voga muito na União Europeia. Portanto, a chamada cidadania digital. Porque hoje em dia nós lidamos com as pessoas mais do ponto de vista do mundo cibernético que propriamente nesse contacto físico. Até alguém dizia que é um desafio que se coloca hoje para as famílias, porque as famílias aparentemente são mais unidas quando estão em grupos de WhatsApp ou de outra natureza, mas quando estão num convívio tete a tete, muitas das vezes vê-se que essa união é aparente. A verdade é que nós construímos este mundo, construímos esse conceito de um mundo digital e, obviamente, havendo um mundo digital, é preciso também pensarmos na regulação da chamada cidadania digital. Há pessoas que se chamam de amigos, de primos, irmãos, mas nunca se viram, apenas se encontram naquele espaço pequeno que nós chamamos de internet. Portanto, com base na chamada Lei Geral da Cidadania Digital, primeiro, iria-se permitir um acesso equitativo à internet como um bem essencial. Portanto, é importante que nós percebamos que a internet já não pode ser vista como um luxo. As pessoas têm que ter a internet. Não pode haver pessoas que estão em Massinga, por exemplo, que não têm acesso à internet, quando outras que estão na cidade de Inhambane com a internet. Portanto, esta lei, em primeiro lugar, ia permitir este acesso equitativo à internet como mesmo um bem essencial. Depois, era importante também que os cidadãos pudessem utilizar as plataformas digitais do Estado, como nós fazíamos referência antes em relação aos tribunais. Hoje também era importante que as pessoas
não devessem deslocar-se a uma de repartição só para ter informação. Era importante que, por via da internet, dos portais, as pessoas pudessem ter acesso à informação, ao encaminhamento dos seus problemas. Hoje em dia temos a tal comunicação robótica que é feita nos sites, em que é possível resolver esses problemas. Portanto, esse é um aspecto também importante. O terceiro seria prever abusos do poder e discriminação algorítmica. Portanto, primeiro, permitir que este espaço cibernético não fosse usado assim como uma selva sem regras, que houvesse proteção não só dos cidadãos, mas também do próprio Estado. Depois, é importante também o Estado garantir, hoje é verdade que os currículos no nível do ensino geral prevêem as tecnologias de informação, portanto é preciso massificar a chamada, poderia eu chamar de alfabetização digital. Portanto, e nós vemos isto hoje, que há pessoas que entram nas redes sociais, claramente eu poderia chamar de analfabetos digitais, porque entram, ninguém os ensinou a usar esse meio que se chamam as redes sociais. Portanto, isto, em primeiro lugar, poderia ser colocado. Agora, há também, como eu disse no princípio, um desafio da proteção dos dados pessoais. Como é que nós podemos, neste mundo todo, proteger os dados pessoais? Porque, infelizmente, este contacto por via da internet também traz os outros desafios da possibilidade de dados pessoais poderem aparecer aí de forma indiscriminada. Até porque quando nós fazemos um registro num determinado serviço, nomeadamente exigem dados, em alguns casos até exigem cópia do bilhete de identidade ou de passaporte para nós podermos aceder a esse serviço. Então, como é que nós podemos criar condições e como é que está Moçambique hoje em relação à proteção dos dados pessoais? É verdade que Moçambique não tem uma legislação compilada e sistematizada relativamente a esta matéria, mas nós temos algumas iniciativas que vale a pena chamar a atenção. Primeiro, a Lei número 3/2017, de 9 de janeiro, a chamada Lei das Transações Eletrônicas, que define o princípio da confidencialidade de dados. Infelizmente, não estabelece, a meu ver, princípios claros de proteção desses dados. Só diz que os dados são confidenciais, mas a lei não foi muito a fundo para definir de modo claro e conciso como proteger os dados das pessoas. Há um outro avanço que é dado por via do Código Penal, que foi aprovado pela Lei número 24/2019, de 24 de dezembro, que prevê várias infrações relativas à confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas e dados informáticos. O artigo 256, por exemplo, do Código Penal fala do acesso ilegítimo a dados ou interseção ilegítima, no número 2 do mesmo artigo, violação de correspondência e comunicação, artigo 253, interferência em dados, artigo 337, interferência em sistemas, artigo 338, entre outros. Obviamente, vai estabelecer também algumas infrações relacionadas com conteúdo, por exemplo, de pornografia infantil, ou utilização de menores para pornografia, ainda distribuição ou posse de pornografia de menores. Portanto, há aí algum avanço no Código Penal e a ver, vamos se será possível, obviamente, concretizar essa defesa dos cidadãos. Mas também prevê algumas sanções e responsabilização de pessoas coletivas em conformidade com o que nós chamamos de Convenção de Budapeste, que no fundo é algo que foi estabelecido ao nível da União Europeia para a proteção de dados. É verdade que existe também a possibilidade de nos termos do artigo 71 da nossa Constituição, falar da inviolabilidade da correspondência, a proibição de recolha de dados sem consentimento claro, ou a partilha indevida de dados com terceiro, mesmo com fins comerciais ou políticos. Quantas vezes nós não vimos determinadas pessoas cuja sua imagem é usada para campanhas políticas ou campanhas publicitárias, muitas das vezes sem o seu consentimento. Portanto, há este problema que nós temos hoje, em que nós vamos encontrar. E o que temos, acima de tudo, primeiro, é uma falta de controle sobre os dados em plataformas públicas. Quem nos garante, por exemplo, que os dados que as empresas de telefonia recolhem estão ou não protegidos? Não haverá alguém que pode aceder? Alguém dizia outra vez que é possível que o Cernic ou o CISI pudesse aceder a esses dados para fins obscuros. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que dizem que o marido ou a mulher
claramente grampearam os telefones de um do outro para controlar as infidelidades de um do outro. Portanto, essas questões todas é preciso ver. Por exemplo, se alguém pergunta como é que uma demanda de telefonia móvel permitiu que tal acontecesse. Portanto, este é um desafio. Mas também o nosso país, conversando um pouco com os informáticos e especialistas nessa área, dizem que tem uma grande vulnerabilidade de ciberataques, fraudes eletrónicas e usurpação de identidade. Quantas situações nós não temos isso? Essa é a realidade que nós temos. Mas também há aquilo que se chama de práticas de vigilância estatal. Muitas das vezes sem base legal ou uma autorização judicial, às vezes sem mesmo uma causa clara. Quantas vezes nós não ouvimos que há jornalistas, há profissionais, há juízes ou de outra natureza, ou opositores políticos que se sentem perseguidos por via disso. Portanto, esses são os ricos desafios que nós temos basicamente no mundo digital. O que é que eu acho que nós devemos avançar, em que sentido devemos avançar para, enfim, ajudar a disciplinar este mundo digital? Em primeiro lugar, precisamos de uma lei específica de proteção de dados pessoais. Isto é importante. É importante que esta lei também defina em que casos esses dados pessoais podem ser partilhados, a princípio, com consentimento do dono dos dados. O direito ao acesso, retificação, portabilização ou eliminação dos dados. Então, como é que isto vai ser tudo feito? Como é que eu vou fazer a gestão dos dados pessoais? Primeiro. Segundo, há também a necessidade de criar aquilo que eu chamo, as pessoas podem pensar que é algo que é um exagero, a chamada Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Isso é extremamente importante, mas esta autoridade tem que ser independente, mas também com poderes sancionatórios. Portanto, sancionar, quer seja entidades públicas ou não, que estiverem em contramão ao uso dos dados pessoais. É importante acelerar a questão da formação cívico-digital nas escolas e nas instituições públicas. Portanto, hoje em dia temos que ter mais jovens que saem, com base nos nossos currículos, com domínios das tecnologias de informação. Não é só para fazer mal, mas é para usá-las de forma racional. É importante nós termos, ou seja, acabarmos ou diminuirmos com situações em que servidores públicos têm dificuldades tremendas de usar os meios eletrônicos para o trabalho. Hoje em dia, quantas vezes as pessoas têm dificuldade de mandar, por exemplo, uma notificação judicial por via do e-mail, que a lei já prevê essa questão da comunicação, que é possível mandar por e-mail, digitalizar os processos, mandar um determinado despacho por e-mail e facilita, em vez de usarmos sempre o critério das cartas precatórias ou cartas rogatórias que levam o seu tempo atrás ao processo, mas se for possível, nós enviarmos determinadas notificações para um advogado que está fora da circunscrição territorial em que aquele determinado tribunal se encontra, isso pode ajudar. Mas nós encontramos até hoje juízes com resistência a estes princípios. Nos casos até em que nesse tribunal há todas as condições possíveis para proceder a essas notificações. Portanto, é importante que haja formação dos servidores públicos. Portanto, é importante também que se assegure, como eu sou um desafio, sistemas digitais públicos que cumpram com regras de segurança, privacidade e transparência. Ora, alguém dizia um dia, um amigo informático, olha, eu uma das vezes estava a interagir com uma instituição pública, com um determinado ministério, cujo nome vou omitir aqui, e na passagem de determinadas informações, o ministro, por exemplo, o nome o endereço de eletrônico do ministro era bonitão.com. Quer dizer, o ministro é visto com o indivíduo como bonitão. Essas questões todas. E estava a usar o quê? Um Gmail. Portanto, essas questões todas, ele coloca-me e diz, olha, isto é extremamente complicado. As agora parte usam Gmail. Usam Gmail e temos hoje estamos no Instituto da Governação Eletrônica, mas continuamos com essa resistência ao nível do Estado a usar Gmail. O ministro usar um Gmail como domínio e esses nomes todos que a tal própria, imagina uma ministra com o nome, a secretária de Estado, a tal própria, @gmail.com. Essas questões todas têm que merecer, de facto, um certo controle para nós não, enfim, entrarmos nesta anarquia. Vamos neste momento obedecer o nosso intervalo, voltamos dentro de instantes para a segunda parte do nosso programa. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud.
Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida. Porque a sua empresa importa. A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. Ao longo da margem do rio Matola, os mangais erguem-se como uma fortaleza da natureza, protegendo vidas e ecossistemas. Estes ecossistemas indispensáveis oferecem abrigo a uma vasta diversidade de vida marinha, essencial para a subsistência das comunidades pesqueiras. O mangal influencia na minha renda diária, porque é onde o peixe vai comer, é onde reproduz. Por isso, não podemos cortar, é só deixar o mangal. Os mangais desta área para esta comunidade têm muita importância. É o berçário dos recursos marinhos, como tal peixe, camarão, amêijoa, caranguejo. Então, sem a existência do berçário, não teremos esses recursos. Para além disso, protege contra a erosão costeira, os ventos fortes e ciclones. A falta de informação, a pesca não sustentável, o abate constante dos mangais e o impacto de eventos climáticos extremos têm acelerado o processo de destruição desses ecossistemas azuis, o que periga não só a vida marinha, mas a de milhares de moçambicanos protegidos por estes pilares naturais. As ações de regeneração, reflorestação e proteção dos mangais, com a intervenção e apoio às comunidades locais, estão a ser implementadas pelo projeto Manga Action, em parceria com o projeto Clima de Mudanças. O ICI e os parceiros do projeto Manga Action têm estado a trabalhar nas comunidades para a promoção da conservação dos mangais, através do apoio aos CCPs, principalmente nas 4 comunidades onde estamos a trabalhar na Matola e também na Ilha da Inhaca. Por outro lado, trabalhamos também com as escolas, por exemplo, e com as comunidades para a educação ambiental e também sobre a importância do ecossistema do mangal. A conservação e proteção dos mangais é crucial para a longevidade de todos e é por isso que a WeWorld, através do projeto Clima de Mudanças, está a promover campanhas de sensibilização sobre a importância da preservação e restauração dos mangais a nível de proteção de ecossistema e a sua relação com meios de vida e eventos climáticos. A comunidade agora está sensibilizada, está a pautar em preservar o mangal. O trabalho que tem sido feito tem sido para promover a capacidade do CCP como entidade ou ator comunitário para a conservação do mangal, como fiscais e também no desenvolvimento de planos de ação para que haja um plano de conservação e gestão do mangal. Os mangais de Moçambique representam 40% das florestas de mangal do sudoeste do Oceano Índico, desempenhando um papel vital na proteção contra ciclones e na captura de carbono. Estes não são apenas árvores, são pilares de resiliência e fontes de vida para todos. Clima de Mudanças, cofinanciado pela União Europeia e Província Autônoma de Bolzano Alto Adige e implementado pela WeWorld, ICI, Centro Terra Viva e CNV. Juntos pelo clima. Boa noite, estamos de volta para a segunda parte do programa Na Linha da Frente aqui com o Alexandre Chival. Nesta segunda parte vamos refletir em torno da questão da prisão preventiva em Moçambique. Olhamos, quer-me parecer que em muitos casos deixou de ser de facto uma medida cautelar, passou a ser uma espécie de uma pena antecipada, ou seja, a pessoa está lá a deter, quer dizer, não se respeitam os prazos previstos tanto na Constituição, tanto na própria lei penal,
Portanto, ficamos ali no limbo entre a vontade do juiz e em alguns casos, de outros entes que estão interessados em ter aquela pessoa depositada lá sem, de facto, ver os seus direitos. Qual a análise que faz com relação a isso? Temos casos particulares que temos estado a acompanhar nos últimos tempos, em que alguns, de facto, estão lá e não são julgados. Enfim, uma série de inconstitucionalidades e ilegalidades que, de facto, ferem os direitos e garantias dos cidadãos. Bom, é um facto, e é verdade que Moçambique tem conhecido solavancos, atrasos, recuos e avanços no regime da prisão preventiva. Nós tínhamos um Código de Processo Penal de 1929, tanto que vigorou até o ano 2019, sendo usado em raras exceções para alguns processos dentro dos critérios da aplicação da lei processual no tempo. Podemos dar um marco extremamente importante com uma intervenção do Conselho Constitucional que definiu que, de acordo com a Constituição, não devia haver prisão preventiva por tempo indeterminado. Houve este avanço. E, evidentemente, isto colocava alguma pressão aos juízes que iam no sentido de produzir, visando, obviamente, melhorar a prestação do próprio judiciário. Há casos emblemáticos que poderíamos, enfim, falar sobre eles, e por via da intervenção do Conselho Constitucional, portanto, tivemos esta possibilidade. Depois, tivemos a lei, o Código de Processo Penal de 2019, que definia algumas regras que iam de encontro com a necessidade de impedir que os estabelecimentos penitenciários fossem um verdadeiro cemitério de indivíduos, em função até da sua capacidade, a falta de humanização, nem tanto da humanização, é das condições que os próprios estabelecimentos penitenciários tinham. Há estabelecimentos penitenciários que foram concebidos para 800 pessoas, mas hoje tem mais de 4 mil internos. Mas há aqui, ainda do ponto de vista conceptual, uma ideia segundo a qual a prisão preventiva tem que ser vista sempre como uma medida cautelar para assegurar o regular desenvolvimento do processo. Este aqui é o ponto. É muito fácil hoje qualquer indivíduo achar que, em função de um determinado comportamento, alguém deve ir preso. Portanto, parece que nós, como moçambicanos, compramos muito essa ideia de que qualquer comportamento desviante tem que dar lugar à prisão sempre. Falamos tanto no caso das famosas eleições na CTA, que todo mundo dizia que não, o Vuma tem que ir preso, fulano tem que ir preso, esses homens da CTA têm que ir preso, como se a prisão resolvesse tudo, como se a prisão fosse a panaceia para os problemas que nós temos e tínhamos na altura no CTA. Pese embora, quando são casos de desobediência, só nos casos de flagrante delito é que o indivíduo é efetivamente detido, mas apenas para garantir o cumprimento da tal diligência ou daquilo que deu causa à desobediência. Tá? O que é que esse indivíduo está a recusar a fazer, portanto, que constitui desobediência, isso pode fazer, mas ele é imediatamente julgado, até porque nos casos de desobediência, por exemplo, o arguido pode não estar presente na audiência, pode fazer representar-se apenas por advogado, portanto, o que significa que andamos muito no abuso da figura da prisão. Portanto, todo mundo, quando quer, e muitos juízes, efetivamente, quando querem mostrar poder, a primeira coisa que fazem é: eu vou te prender, ou prendo. Portanto, essa é uma questão que não é apenas dos leigos, mas também, sobretudo, daqueles que são cultores de direito e aqueles que vão ser os últimos a cometer erros nessa natureza. Mas, como dizia, de forma abusiva, usa-se esta medida em Moçambique, às vezes de forma prolongada, desproporcional, transformando-se, no fim, numa antecipação da pena. Não é? Numa antecipação da pena. Qual é o fundamento que nós encontramos para nós falarmos da natureza precária da prisão preventiva? Em primeiro lugar, o artigo 59 da nossa Constituição, que fala do princípio da presunção da inocência. Portanto, imagine que eu mantenha um determinado indivíduo sob custódia e, afinal, chegamos à conclusão que o indivíduo é inocente. É verdade que ele pode desencadear mecanismos de responsabilização do Estado com um competente direito de regresso para o agente que tiver praticado esse facto ofensivo ao direito do cidadão, mas nem tudo resolve-se ao nível das indemnizações ou da reparação de um direito. Às vezes, a dignidade da pessoa, exatamente.
que sempre são chamuscadas. Portanto, um indivíduo, uma vez detido, é sempre visto com desconfiança para quem quer que seja. Portanto, mesmo que haja uma sentença transitada em julgada que diz que determinado indivíduo é inocente, como disse antes, porque muitas das vezes há uma fraqueza na divulgação das decisões judiciais. Muitas das vezes encontramos pessoas a serem tratadas de forma descortês, mesmo quando haja uma decisão que considera inocente. E depois, o artigo 64 diz que a prisão preventiva está sujeita aos prazos estabelecidos na lei, devendo ser determinada ou mantida quando estritamente necessário. Isso é extremamente importante. Quando estritamente necessário. Portanto, hoje as pessoas acham que têm que usar, e quantas vezes nós não vemos isso nos tribunais, que os juízes, que os procuradores usam a prisão preventiva como instrumento, às vezes, de demonstração de poder, outras como instrumento de extorsão. É um facto, isso ninguém pode estar aqui a discutir. Obviamente, não estou a falar de todos os juízes nem de todos os procuradores, mas há situações que nós vemos basicamente isso. O que é que nós temos hoje no nosso país relativamente ao regime da prisão preventiva? Primeiro, o artigo 245 do nosso Código de Processo Penal, que diz e define, obviamente, todo o próprio Código e a Constituição, que a liberdade é regra. Portanto, qualquer juiz, quando estiver para aplicar uma medida de educação, tem que pôr na sua consciência que a liberdade é regra. Isso não pode ser apenas um chavão. Os juízes não podem só usar isso como um chavão, dizer que não, a liberdade é regra, a prisão é exceção, mas tem que ser do ponto de vista prático. E nem sempre vemos isso. Portanto, o artigo 245 do nosso Código de Processo Penal define essas belezas. Primeiro, só há prisão preventiva quando há fuga ou perigo de fuga. Quando a gente sabe que se pretendemos que o processo desenvolva-se de forma harmoniosa e tranquila, se o indivíduo foge, obviamente que temos dificuldades de ter a sua colaboração para que esse processo corra normalmente. O segundo aspecto tem que ver com perigo de perturbação do curso da instrução ou da audiência preliminar do processo. Portanto, quando há situações em que a permanência em liberdade do determinado indivíduo dificulta a obtenção de provas, a recolha de provas, ou porque ele vai destruir ou vai ocultá-las, portanto, há essa situação. Depois, também em função da natureza ou das circunstâncias do crime ou personalidade do arguido, perturbação da ordem e tranquilidade públicas ou da continuação da atividade criminosa. Isto aqui é extremamente importante chamar a atenção. Há naqueles casos em que imaginem um crime de homicídio. De homicídio. Obviamente que, às vezes, a prisão preventiva até é para proteger o próprio arguido. Não é tanto para puni-lo. Imagine que um motorista... O risco de ser linchado, né? O risco de ser linchado, exatamente. Imagine que numa determinada localidade, um determinado indivíduo atropela uma criança e os pais ou familiares daquela criança, obviamente, podem agir de modo impulsivo contra. Muitas das vezes, a prisão preventiva é também para salvaguardar a integridade física do arguido. Mas há daqueles casos em que está em causa também a personalidade do arguido. Se é um indivíduo que já demonstrou em outras ocasiões ser extremamente perigoso, que não é um indivíduo de convivência fácil, obviamente que isso pode levar a que ele seja colocado em reclusão, em prisão preventiva, como diz. Mas também há aqueles casos da perturbação. Só a presença do indivíduo pode agitar várias situações que não favorecem. Agora, muitas das vezes, eu preciso dizer-se isto, os juízes usam o fundamento do perigo de fuga e a justificação é as nossas fronteiras são porosas, então o indivíduo pode fugir do país. Esse já não é um problema do arguido. Portanto, é um problema que ele tem que lidar com o Estado e nunca com o arguido. Portanto, esse fundamento não colhe. Portanto, muitas das vezes é possível recolher o passaporte do indivíduo, mas a justificação que os juízes é que as fronteiras são porosas. Isso é um elemento extremamente subjetivo. Onde é que a fronteira é porosa? É na Raçano Garcia. Não há objetividade. Não há objetividade. Portanto, muitas das vezes o juiz usa isto para justificar uma prisão preventiva, que não faz sentido. Mas apreender o passaporte, comunicar os postos fronteiriços, o Serviço Nacional de Imigração... periódicas. Exatamente. Portanto,
essas questões todas têm que ver. E quais são os prazos, já que a própria Constituição também já diz que não pode ser de forma indefinida. O artigo 256 diz que a prisão preventiva extinguir-se-á desde o seu início, quando tiver ocorrido, primeiro, 4 meses sem que tenha sido deduzida a acusação. 8 meses sem que tenha havido lugar à audiência preliminar. Antes, havia dois dispositivos, ou seja, 2 alíneas, ou seja, a linha C e D deste artigo 256, número 1, que para mim representaram um avanço significativo até para garantir a celeridade processual. E na altura, eu lembro que a Ministra da Justiça, quando foi à Assembleia da República fazer a apresentação deste projeto, dizia que era para garantir a humanização da justiça, evitar a superlotação das cadeias, que acima de tudo, quando dizia que se passarem 14 meses sem que tenha havido condenação em primeira instância, o indivíduo tem que ser colocado logo em liberdade, ou 18 meses sem que tenha havido condenação com trânsito em julgado. Isto obrigava a que, pelo menos, o julgamento em primeira instância ocorresse no prazo de 2 anos e 2 meses. Isto obrigava o juiz a trabalhar. Depois, se o processo tinha que ser encerrado em 1 ano e meio, obrigava que os tribunais, aos vários níveis, face dos recursos, também trabalhassem com maior celeridade disso. Portanto, isso evitaria, obviamente, que nós tivéssemos cadeias superlotadas. Mas, de forma milagrosa, essas duas disposições foram removidas do Código de Processo Penal e, obviamente, contrariam hoje o princípio que esteve por detrás da institucionalização, sobretudo deste regime da prisão preventiva no nosso caso. Agora, como eu disse, a prisão preventiva em Moçambique sofre muitas distorções. Os juízes usam, alguns, é preciso dizer-se isso, usam a prisão preventiva como mecanismo de distorção. Isso alimenta testes de corrupção, obviamente. O regime que nós temos hoje, sem aquelas 2 alíneas a que eu fiz referência. Portanto, os juízes vão sentando, passa a expressão, por cima dos processos e levam o tempo que querem levar. Alguns estão na expectativa de ver os familiares ou o próprio arguido pagar-lhes alguma compensação, obviamente, alimentando a corrupção, como eu disse. Outros usam o regime da prisão preventiva simplesmente para demonstrar como mecanismo de demonstração de poder. O juiz quer mostrar que eu posso, quero e mando, e por isso mando prender de nada devido e lá o mantenho. E com esse regime dos prazos que nós temos, infelizmente, cria essas distorções todas. Agora, é verdade que há um recurso exagerado à prisão preventiva e muito poucas vezes se usa um termo de identidade de residência. E há casos em que se usa o termo de identidade de residência em que devia ser uma verdadeira situação de prisão preventiva, o que muitas das vezes alimenta a ideia segundo a qual algumas dessas decisões estão aivadas claramente de vícios de corrupção. Portanto, há claramente sinais claros sinais de corrupção que levam a que haja essas medidas. E isto leva a que muitas das vezes, em função deste regime que eu digo, que haja demoras no processo. As pessoas levam o tempo que quiserem para investigar, sabem que não há aquele risco. Muitas das vezes os juízes proferem despachos genéricos, sem muita fundamentação, e isto passa impune porque não há devida fiscalização. Muito poucas vezes fiscaliza a atividade dos juízes. Eu sou crítico a algumas situações que são colocadas ao nível do Conselho Superior, dos Conselhos Superiores, no fundo. Muitas das vezes, situações em que determinados juízes ou procuradores são participados pelos particulares ou não, a decisão vai no sentido de dizer-se que isto é matéria de cariz processual. Mas atenção, há situações que, apesar de serem de cariz processual, trazem consigo elementos suficientes para presumir que há ali uma atuação contrária ao bom senso por parte do juiz. Portanto, isto é importante. E uma delas é a falta de fundamentação. Quando o juiz... Que é obrigatória. E muitos juízes sustentam prisões preventivas ou rejeição de liberdade provisória com despachos sem fundamentação. Portanto, simplesmente, em alguns casos o juiz diz a requerimento do Ministério Público pediu-se isto, aquilo, aquele outro, e o juiz só diz acolhemos em todos os fundamentos do Ministério Público. Isso não é despacho. Isso é preguiça. Isso é uma exaltação leviana à preguiça que o juiz faz. Portanto, creio que é fundamental haver cada vez mais fiscalização a qualidade das decisões que os juízes trazem cá para fora. Pois há a situação que eu referi das condições degradantes das cadeias, e outra questão que eu creio que é importante, temos que começar a ver a possibilidade de
não serem somente os tribunais superiores de recurso a decidirem sobre os habeas corpus. É fundamental que os tribunais judiciais de província também possam decidir sobre habeas corpus. Imagine que é um indivíduo detido em Macossa, né? Província de Manica, situação de detenção ilegal, o seu habeas corpus tem que ser requerido no Tribunal Superior de Recurso da Beira. Só a expedição de soltura até chegar a Macossa é extremamente complicado. Então, eu creio que era preciso olharmos não só para o Tribunal Superior de Recurso como única entidade capaz de decidir. Antes era o Tribunal Supremo. Agora era outro problema. Mas hoje continuamos a ter esse problema, acho que temos que ir um pouco mais... O país é muito extenso. Exatamente. E precisamos, as medidas judiciais têm que ser céleres. Exatamente. Então, o que é que nós temos que fazer para enfim, evitar esses males todos que nós estamos aqui a referir em relação à prisão preventiva, que é vista hoje como uma antecipação da pena que propriamente uma medida cautelar? É importante que haja uma formação contínua dos magistrados. E é importante que se incuta muito a questão dos direitos humanos. Eu não sei se nos currículos da formação dos magistrados a questão dos direitos humanos está lá de forma omnipresente, que é extremamente importante. Há juízes claramente que ignoram, compreendem os recursos dos direitos humanos quando se trata de decidir sobre matérias ligadas à liberdade. É preciso fortalecer também o papel do IPAS, não é? Porque na maior parte dos casos, quem faz essa análise, a maior parte dos casos criminais no país são assistidos por técnicos de IPAS. Os advogados acham que é uma chatice para alguns que não dá dinheiro. Portanto, é importante reforçar o papel do IPAS para situações dessa natureza. É preciso também haver uma verdadeira fiscalização automática. Os procuradores, os juízes de instrução não podem ter fim de semana quando se trata de velar para a questão da liberdade. É preciso perceber que, ao nível das esquadras, tantas que essas pessoas foram ou não apresentadas ao juiz no prazo legal de 48 horas após a detenção. Isso é fundamental. Usar também tecnologias de informação para monitoramento eletrônico para evitar situações em que, e ainda bem que se fala, o presidente falou isto no discurso inaugural do uso das pulseiras eletrónicas, é preciso acelerar isso. Estamos à espera que o Ministro da Justiça venha nos dizer o que já fez até aqui para se garantir esta questão. Portanto, isto é importante. E tem que haver tem que haver relatórios periódicos. Era bom que o Ministro da Justiça pensasse muito nisso. O Presidente do Tribunal Supremo pensasse muito nisso. O Procurador-Geral pensasse muito nisso. Haver relatórios periódicos, até semanais, de pessoas que estão em detenções. Qual é a situação deles? Isso iria permitir uma maior fiscalização e controle da atuação, não só dos juízes, mas também dos procuradores. Em última análise, eu creio que era fundamental repristinar as alíneas C e D do citado artigo 256, número 1. Ou seja, permitir que, por outro lado, a prisão preventiva fosse extinta se 14 meses depois da detenção não houvesse condenação em primeira instância, ou ainda 18 meses sem que tivesse condenação com trânsito em julgado. Isto iria levar a que os juízes acelerassem mais a sua atividade e pudéssemos ter situações que estaremos menos a discutir relativamente a isso. Exatamente. Doutor Chivaco, muito obrigado pelas essas notas neste programa e para o telespectador que nos acompanhou ao longo deste debate. Novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, sempre neste ritmo de análise jurídica, política e social. Boa noite, até a próxima.